Fala pessoal, bem-vindos, eu sou o André Pato. Depois de um longo e rigoroso inverno, voltamos aqui para tratar de um assunto bastante importante, na verdade. Se vocês já acompanham os vídeos aqui do canal há algum tempo, vocês sabem que eu faço licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Lavras. E nesse semestre, nosso período, eu estou vivendo uma disciplina chamada estágio. Com a disciplina de estágio vem debates com um pouco mais de intensidade para a gente participar deles. Um desses debates é sobre o uso de celular em sala de aula. A gente viveu aí algumas mudanças importantes na legislação sobre isso, que é a proibição do uso de celular em sala de aula, seja em escolas públicas, seja em escolas privadas. E eu, na verdade, já tenho algumas semanas que eu queria trazer esse assunto para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho aqui no canal, algumas incompletudes dentro desse assunto e algumas coisas extremamente assertivas. A gente vai ver aí, baseado nas informações que nós vamos aqui estar compartilhando com vocês no canal. A gente vai ver que é um assunto muito amplo, mas muito necessário para a gente debater. E antes de entrar nesse assunto, quero te convidar, você que chegou aí agora, está aí pela primeira vez, a se inscrever no canal, apertar curtir e comentar também o que você acha sobre isso. Você acha que, como algumas pessoas me falaram, será que proibição de uso de celulares em escolas públicas e privadas, por lei, é censura? É cerceamento da liberdade de expressão da criança e do adolescente? Ou será que é uma medida necessária para a saúde do professor e saúde dos alunos em sala de aula? Será que a situação é tão simples assim? Apenas proibir, a gente já vai ter ganhos em cima disso? Então é isso que a gente vai debater aqui no canal. Comenta aí o que você acha sobre isso. Se você já vive essa situação, a gente vai perceber que tem algumas escolas no país que já vivem essa situação e são exemplos muito positivos para a gente trazer, para a gente conversar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos lá para conversar sobre esse tema. De início, a gente vai ver esse vídeo do professor Daniel Becker. Ele traz aqui indicativos, pesquisas importantes, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, de cautela, para entender algumas coisas. Eu quero reiterar, o conteúdo que ele vai trazer, os indicadores, são inquestionáveis, são incontestes. Agora, a maneira dele fazer a exposição desse conteúdo, aí eu vou aqui compartilhar com vocês uma reflexão sobre isso. Vamos ver o que o professor Daniel Becker tem a dizer. Esse é o ponto. O celular, vejam bem, o celular na infância está destruindo a infância, né? A epidemia de depressão, e especialmente entre meninas, depressão e suicídio entre meninas, o Kiko, que é uma autoridade aqui nesse tema, né, vai falar disso depois, é violentíssimo. As curvas de depressão, a partir de 2012, 2013, o celular surge, se dissemina mais, o smartphone em 2010, 2012 surge a câmera frontal, as redes sociais se disseminam, a velocidade da internet começa a aumentar, eles começam a ser distribuídos por adolescentes. Começa uma curva de depressão, especialmente entre meninas, que é brutal, quando elas começam a entrar em rede social. O aumento é de 150% de depressão e suicídio em adolescentes, em pré-adolescentes. 150% em 10 anos. Não sabia que era assim tão grave. É muito grave. Bom, vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, sobre essa primeira fala do professor, que eu acho que a introdução é a parte que eu mais tenho divergências de visão em relação a ele. Pode parecer em primeiro momento pueril, né? Uma coisa, sabe, secundária, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e vocês vão entender por quê. Vamos entender de novo, mais uma vez, que ele vai falar pra gente aqui. Esse é o ponto. O celular, vejam bem, o celular na infância está destruindo a infância. O celular na infância está destruindo a infância. Ele está falando isso daqui, ó. Tá? Tá falando isso aqui, deve ter um no bolso dele, inclusive. Deve ter um no bolso de cada uma das pessoas que estão ali, inclusive. O perigo disso daqui, objetivamente falando, é se eu jogar para cima de uma pessoa. O celular em si, ele não é problemático. Não é mais problemático que uma pedra que eu vá querer jogar em alguém. Para mim, esse não é o cerne do problema. Depois disso aqui, o resto das informações que o professor traz são extremamente pertinentes.
mas nessa introduçãozinha eu acho que a gente precisa ter um outro tipo de impressão sobre isso. É o seguinte, o celular, inclusive, já vem de fábrica alguns aplicativos dentro dele. Alguns aplicativos e alguns games, né? Alguns jogos dentro dele. A gente tem que se lembrar que esses aplicativos e esses jogos, eles vêm de startups, de empresas com interesse privado. Elas tendo interesse privado, elas vão elas vão trabalhar com o que nós chamamos de algoritmos. Esses algoritmos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um controle, condicionar o comportamento das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, de quem quer que seja que está vendo esse material, esses aplicativos. Essas redes sociais, esses algoritmos vão exercer esse controle sobre os comportamentos, e eu acho muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala, mas proibir celular vai ser censura. Na prática, a gente já não vive a nossa liberdade. Porque se a gente vivesse a nossa liberdade, a gente não ia precisar ficar preocupado com o algoritmo, com alguém que está lá na sede da rede social, da empresa, estudando, analisando o que está acontecendo ali, criando ali mecanismos de conseguir te vender alguma coisa de uma maneira mais fácil. Ou entendemos qual que é a sua linha de raciocínio, entendemos quais são seus desejos, suas vontades, então a gente vai entulhar aí no seu celular, nos seus aplicativos, de produtos que a gente acha que você vai gostar, que você vai querer comprar de alguma maneira. Então, isso é o aplicativo, não é um problema diretamente do celular. O celular, ele só vai estar sendo um instrumento do aplicativo, ou desses jogos, também são aplicativos, deles se manifestarem com você. Então, acho que essa é a análise que falta. E por isso, eu entendo que resolver o problema do celular nas escolas está incompleto, do ponto de vista de como essa lei foi colocada. A gente vai entender o porquê disso já, uma matéria que eu vou trazer para a gente da BBC. Mas vamos acabar de ver o que o professor fala para a gente saber se tem mais alguma coisa que é pertinente da gente pensar. A epidemia de depressão, e especialmente entre meninas, depressão e suicídio entre meninas, o Kiko, que é uma autoridade aqui nesse tema, né, vai falar disso depois, é violentíssimo. As curvas de depressão, a partir de 2012, 2013, o celular surge, se dissemina mais, o smartphone em 2010, 2012 surge a câmera frontal, as redes sociais se disseminam, a velocidade da internet começa a aumentar, começa a ser distribuído por adolescentes, começa uma curva de depressão, especialmente entre meninas, que é brutal, quando elas começam a entrar em rede social. O aumento é de 150% de depressão e suicídio em adolescentes, em pré-adolescentes. 150% em 10 anos. Não sabia que era assim tão grave. É muito grave. O detalhe que eu quero que a gente deixe aqui bem desenhadinho, bem explícito, enfim, percebido. A velocidade das coisas. A velocidade desse mundo online, que não é um mundo online sobrenatural, misterioso, enigmático, não. É um mundo online que tá ele sob controle do que eu chamo de CPFs e CNPJs. Pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas vão ditar baseado em tratados éticos, uma legislação, acho que muito introdutória, uma legislação que tem que avançar muito. Eles vão aí controlar o comportamento das pessoas que fazem a utilização desses aplicativos, desses jogos. E agora eu quero que a gente veja aqui, lembramos dessa questão da velocidade com que as coisas chegam, a velocidade com que as coisas estão chegando para você, para os seus filhos, com esse próximo dado que a gente vai trazer aqui agora. Essa daqui, gente, é uma matéria da BBC que eu achei muito pertinente, e ela vai estabelecer um diálogo com outras coisas que são igualmente pertinentes, preocupantes, e que eu a princípio não havia pensado de antemão. Mas, enfim, conectou muito com o que eu penso sobre, né? Vamos lá. Sem celular nas escolas, todos são a favor, mas dá para implementar a nova lei? Não é só chegar na internet e divulgar, celular tá proibido em escola pública ou privada. Não é simples dessa maneira, gente. Não é simples dessa maneira, infelizmente. Vamos continuar vendo aqui a matéria.
O Senado aprovou, dia 18, né, a proibição do uso de aparelhos celulares por alunos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Foi o Alessandro Vieira, do MDB, o relator, né? E segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstrou apoio ao tema para se tornar lei nacional a partir de 2025. O uso de smartphones está no centro de um debate global sobre os impactos no desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento de habilidades cognitivas e na saúde mental de crianças e adolescentes. A gente acabou de ver isso no vídeo, né? Não tão completo dessa maneira, que a gente viu especialmente a saúde mental, mas também de habilidades cognitivas. Porque qualquer um que vai pegar esses vídeos de 1 minuto e meio a 3 minutos, a dificuldade que muitas crianças, adolescentes, posso falar aqui também, adultos, pessoas idosas estão tendo para acompanhar vídeos maiores de 5 minutos, tá uma coisa brutal já, tá uma coisa brutal. Então, a nova lei pretende equilibrar os benefícios e prejuízos do uso desses dispositivos, especialmente em salas de aula. A atitude é nobríssima, a atitude é muito nobre. Né? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Essa parte que eu vou passar. Aqui, ó, isso aqui é importante. Primeiro, se você usou o celular em sala de aula, a lei não prevê nenhum tipo de sanção específica aos alunos que a descumprirem, mas empodera as escolas para ter mais controle sobre o uso dos aparelhos. Como fazer isso? Obviamente que há um parâmetro inicial negável que não dá para correr dele, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. A sanção específica, ela tem que estar ali sobre a égide, sobre o rigor do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Mas vamos lá. O início da lei não significa o que acontece nas escolas. O início da lei não significa que o que acontece nas escolas, tanto por parte dos alunos quanto dos educadores, mudará instantaneamente. Poucos dias antes da votação no Senado de 5 de dezembro, o governador de São Paulo, Tarcísio, sancionou a lei aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado em novembro, tornando São Paulo o primeiro estado a implementar a proibição. Maravilha, maravilha, né? Por mais divergentes ideologicamente que sejam, o governo federal com o governo do estado de São Paulo, foi uma atitude que ambos viram como necessária. Muito bom, muito bom. Olha, isso aqui é legal. A BBC News Brasil visitou escolas da capital paulista para entender como estão se preparando para se adaptar à nova lei e o que fizeram aquelas que já haviam adotado a prática antes da aprovação da lei, da aprovação da legislação. Em visita à reportagem à Escola Estadual Professor Antônio Emílio Souza, Pena, em São Paulo, os educadores compartilham que ainda não tem um plano totalmente definido e afirmam que não há recomendações muito específicas vindo do Estado, visto que cada escola pode ter uma realidade distinta. Então é muito difícil, é muito ambicioso e muito perigoso querer uniformizar a forma como se proíbe o celular nas escolas. Por isso que a lei pode ser que não resolva. E a lei pode ser, principalmente, que não ajude o que acontece nas escolas. Porque a velocidade que as coisas acontecem na empresa lá, do algoritmo, que tem aí o aplicativo, que tem o joguinho, é muito mais rápido do que acontece por parte do Estado brasileiro. Por parte dos legisladores, por parte daquelas pessoas que estão responsáveis por definir esse regramento, né? Essas recomendações. Aqui, ó, o caminho será de tentativa e erro. Relatam que atualmente é difícil controlar o uso mesmo durante as aulas. Aqui não fala se é uma escola privada ou se é uma escola pública, né? Mas imagino, se é difícil para uma escola pública, por exemplo, por que não vai ser para uma escola privada? Eles acham que tudo precisa ser feito no celular. Cerca de 80% dos alunos usa dentro da sala de aula. A gente pede para guardar, mas eles escondem o aparelho embaixo da carteira ou até da perna. Parece que não conseguem ficar sem. Ainda assim, os professores não se sentem confortáveis em tirar o aparelho de um aluno. Eu parei de pegar celular porque se acontecesse uma queda, qualquer coisa, eu poderia ser responsabilizado por ter pego o celular, desgraças. Migoto relata também que há alunos discutindo com os professores dizendo que eles não podem fazer nada em relação ao uso das telas e alguns poucos se tornam agressivos. Já tive uma experiência que resolvi tirar o aluno
um aluno da sala por não aguardar o celular. Ele atirou o celular na parede e saiu me xingando. Eles esperam que a lei os garanta mais autoridade em sala de aula, mas ainda não sabem exatamente como isso poderia ser feito. Obviamente, isso vai sendo feito respeitando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se o legislador considerou a proibição positiva, há que se criar também uma legislação, uma recomendação para fazer um norteamento para os educadores, para as escolas. Lembrando que é difícil isso porque as escolas são diferentes, as escolas não são iguais. Então pode ser um problema, mais um problema do que uma solução. Enfim, eu já prevejo TikTokers, YouTubers, pessoal no Facebook, pessoal no YouTube criando tutoriais de que como burlar a lei, caso a lei vá para frente, porque uma coisa é fazer, distribuir a plantos e ventos, né? Foi proibido o celular na sala de aula, tanto pelo governo de São Paulo, tanto pelo governo federal, nas escolas públicas e privadas. Outra coisa é ver como a lei está sendo executada. E se tem uma coisa, que esse país é ruim, mas é ruim com força, é para fazer um acompanhamento do que a legislação pede que seja cumprido nos seus termos. E se é ruim em fazer esse acompanhamento, é pior ainda para fazer a punição, né? Para fazer, você desobedeceu, o que vai acontecer? Vai jogar na cadeia? Né? Vai receber o que a escola vai fazer em relação a isso? Vai escrever uma advertência e tudo mais? E o professor, como é que o professor vai fazer? Isso ainda não está organizado, então isso precisa ser melhor organizado, e não está organizado, por isso que pode ser mais um problema do que uma solução, não é só falar assim, tá proibido. E tem muita gente já falando, e censura, e se o aluno quiser gravar ali uma cena de maus tratos ao professor? Aliás, uma cena em que o professor está abusando da sala de aula. Como é que faz? Não faz? Entendem? A escola em si já tem uma câmera para essas coisas. Mas como equacionar todos esses probleminhas? Se em termos de, por exemplo, de base nacional curricular comum, né? Se em termos de conteúdo da sala de aula a coisa já está muito complicada no Brasil, imagina esse regramento, imagina como é que vai ficar essa organização disso. Então, aqui ó, essa questão é muito interessante. Uma coisa que me preocupa muito é como vamos nos responsabilizar pelos celulares. Até que ponto conseguiremos, junto com as famílias, é isso aqui que me deixa muito curioso. Porque tanto falam, principalmente o pessoal da direita, que é mais conservador, né, sobre a família, a importância da família, né, e não interferir na família nesse sentido. Que a família consiga viver e se autorregrar e tudo mais. Aí, o que eles estão falando assim? Olha, a família não está conseguindo regrar o aluno nesse ponto. Então, aqui a gente vai fazer uma suspensão do poder familiar e o Estado vai agir no sentido de que vamos barrar esse celular na sala de aula. Não, agora a família não precisa mais se preocupar, o Estado se preocupa pela família. Então, isso daí é problemático, é muito problemático. A família tem perdido esse poder familiar de suprir o jovem, adolescente, o pré-adolescente, de proporcionar a esses sujeitos meios de emancipação das telas. Então, percebam, não são as telas o problema é o que está dentro delas. Eu sou da época que tinha Snake, aquele da cobrinha, dentro do celular. Já viciei naquilo. Então o problema não é o celular, o problema é o que está dentro dele. Que eu já falei isso em outros vídeos, eu volto, digo e repito. O que ajudaria verdadeiramente nesse aspecto seria, quando você for fazer a sua inscrição em determinada rede social, em determinado joguinho, aqui no Brasil, que você tivesse um campo depois daquele, né, concordo com os termos, depois desse concordo com os termos, você colocaria seu CPF, você colocaria seu RG ali para mostrar quem está acessando aquilo. Com base nisso, a própria empresa ela faria seu regramento à rede social. E aí a gente ia conseguir controlar muita coisa, saber de onde é que vem fake news, saber de onde é que vem mentira. E é por isso que fica mais interessante cercear o aluno, do que o estudante dessa maneira, do que solicitar à empresa, né, do que, né,
criar essa normatividade para a empresa, de que, olha, peguem os CPFs, peguem os RGs, coloquem ali, não precisa censurar ninguém. Não precisa censurar e também não precisa tirar poder de familiar, não precisa jogar essa bomba na mão do professor. É só colocar o CPF, só colocar o RG, se precisar um CNPJ, uma coisa assim, para serem responsabilizadas as pessoas que estão, enfim, andando por esses caminhos. É uma medida muito mais, vejo eu, racional. E aí, assim, as famílias seriam responsabilizadas de uma outra maneira. Seria ainda um tanto quanto difícil fazer essa normatização para as famílias. Qual que vai ser a sanção, a penalidade para essa família que tiver o jovem, adolescente fazendo o uso do celular no momento errado? Imagina, a família poder ver o uso do celular, né, do jovem, da criança, pelo CPF ou pelo RG, se ele fez uso durante as aulas. A família teria esse controle. A família pegaria o celular e colocaria aqui, assim, ó, você estava na sala de aula, nesse momento você fez uso do celular, eu estou aqui olhando, você está me entendendo? Estou aqui olhando para você. Pode ser até outro instrumento sem ser CPF, sem ser RG, mas há mecanismos de proporcionar à própria família esse tipo de autoridade. E que se não seja o professor mesmo, oportuniza o professor esse mecanismo para que o professor entenda quem está usando o celular ali ou não. E a gente também entender que o problema não está com o celular, o problema está com as empresas, os particulares que criam os aplicativos, os jogos, em como eles estão desenvolvendo esse tipo de material para fazer esse controle social e, no momento da sala de aula, que, né, isso também tem que ser debatido em algum momento, às vezes fica monótono a sala de aula, por quê? Porque os jovens estão acostumados com um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. Então, uma aula com 45 minutos, nos últimos ali 35 minutos, a pessoa que está aéreo, já vivi isso. Eu fiz estágio, o pessoal lá em 30 minutos já está tudo aéreo. Então, a gente tem que refletir direito como fazer essa normatividade, porque da maneira como foi proposta, como está sendo agora acolhida, pode ser que não dê certo. Aliás, pode ser que dê muito errado. Era isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje, novamente pedindo aí para você se inscrever, dar seu curtir, compartilha muito esse vídeo, porque isso aqui vai influenciar diretamente na sua vida. Então é importante que a gente debata sobre isso, é importante que a gente converse sobre isso. E coloque aí nos comentários também o que você pensa sobre essa situação, que ela é grave. A situação é bastante grave em relação a como controlar, não digo o usuário do celular, mas como controlar as empresas que têm a pretensão de, pelos algoritmos, controlar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço em todos aí.